Pô, imagina que você tá no grupo do Zap da sua banda e aí aparece um anônimo com foto do Naruto falando que tem um enigma escondido no disco que acabou de sair. Aí, pô, vem gente xingando, vem gente desconfiada, pô, será que é isso mesmo? E aí esse anônimo fala, eu tenho provas. E acontece nada mais nada menos do que o nome dele aparecer num telão no show da banda. Foi exatamente isso que deu origem à história de The Division Bell e o enigma de Publius. Bom, no começo da internet tinham algumas espécies de fóruns, né? Na verdade, pais dos fóruns, que era onde o pessoal se reunia, né? Nesses grupos de mensagem. E tinham de vários assuntos. E claro, o Pink Floyd, sendo a banda gigantesca que é, tinha um canal do Pink Floyd e toda essa história aconteceu nesse canal. Daqui a pouquinho no vídeo eu vou te falar o que aconteceu com esse canal e por que ele não está mais acessível hoje. Mas enfim, apareceu um usuário lá com o nome de Publius e ele deixou a seguinte mensagem. Ele começa ali todo estiloso, né? A mensagem. E ele diz o seguinte: meus amigos, vocês ouviram a mensagem que o Pink Floyd entregou, mas vocês escutaram? Talvez eu possa ser o seu guia, mas eu não vou resolver o enigma para você. Todos vocês precisam abrir as suas mentes e se comunicarem, porque esse é o único jeito das respostas serem reveladas. Eu posso te ajudar, mas apenas se os obstáculos aparecerem. Escute, leia, pense, comunique. E aí ele traz um pedacinho da letra da música What Do You Want From Me? Ele diz, né? Se eu não te prometer as respostas, você iria embora. E assina como Publius. O que você faria se acontecesse isso no grupo da sua banda favorita? Deixa pra mim aí nos comentários. No grupo do Pink Floyd, muita gente não botou fé no que o Publius disse. E aí ele disse que iria provar, como eu acabei de comentar para você. E aí ele deixou ali uma localização, uma data e um horário. E exatamente no local, no horário, no dia em que ele disse no post, aconteceu isso aqui, ó. Bom, o nome do cara apareceu no telão do Pink Floyd e aí os fãs ficaram malucos porque era confirmação de que realmente tinha alguma coisa escondida. O disco, ele é, claro, todo misterioso, ele tem uma vibe assim, né, meio enigmática, mas até então nada demais. Só que quando aparece esse cara, aí o buraco é mais embaixo. Bom, tinha uma premiação misteriosa prometida para quem completasse esse enigma, mas até hoje a gente não sabe que premiação é essa, porque ninguém completou o enigma. E eu vou te dizer qual que é a minha opinião sobre a solução desse enigma, mas antes eu preciso te contar um pouquinho da história de onde ele surgiu. Bom, eu tenho aqui a minha cópia de Division Bell, que foi o primeiro CD que eu comprei assim que eu comecei a trabalhar e tive meu próprio dinheiro. Então eu pude ver o encarte e todos os detalhes. Inclusive, parabéns aí para gravadora que trouxe para o Brasil o encarte completinho, do jeito que ele é na versão estrangeira. Infelizmente o Brasil tem meio mania de não ligar muito para os encartes e trazer eles de qualquer jeito, né? Só letras, sem as artes. Não é o que acontece aqui. Então eu pude investigar os enigmas junto com as respostas que tinham na internet e tal, as opiniões das pessoas. Bom, tanto o guitarrista David Gilmour quanto o baterista Nick Mason já deram entrevistas falando que essa coisa toda do enigma era ideia de um funcionário da gravadora que já tinha trabalhado até para o governo dos Estados Unidos e que ele adorava essa coisa de mensagens ocultas e de, enfim, esconder mensagens dentro de frases. Então eles gostaram da ideia do cara e o cara meio que desenvolveu essa coisa toda para eles. Mas não era uma ideia 100% da banda a princípio. É por isso que o encarte ele tá cheio de desenhos, ó, que a gente tem a mesma vista da capa, mas de noite. A gente tem esse símbolo aqui, que já vamos falar um pouquinho sobre ele, o que significa. Enfim, todas essas imagens, essas coisas parecem esconder significados. Mas será que essas pistas levam mesmo para algum lugar?
Bom, se você procurar na internet, você vai achar muitas pistas, coisa relacionada a números, astrologia, enfim, vários caminhos diferentes e que, na minha opinião, não tem muito a ver com a solução desse enigma. Inclusive, dependendo do feedback de vocês aqui nesse vídeo, eu posso fazer mais uma edição falando sobre essas outras pistas e o possível significado delas. Bom, o que é importante para a gente aqui é uma entrevista do designer, o Storm Thorgerson, que trabalhou durante muitos e muitos anos com o Pink Floyd, fez várias das capas mais icônicas, se não me engano todas as capas do Pink Floyd, ou quase todas, são dele. E ele trabalhou com o David Gilmour no conceito desse disco, Division Bell, e ele disse que no começo esse álbum se chamava The Boatman, né? Algo como o navegante, o homem do barco. Inclusive aquele símbolo que eu falei para você agora há pouco, ele pode ser tanto o barquinho, se você olhar ele do jeito que ele está, ou de ponta cabeça, se você virar o disco, você vê que tem um T e um G que formam esse barco, possivelmente, né, Thorgerson e Gilmour. Bom, e aí pesquisando sobre essa capa tão icônica do disco The Division Bell, a gente chega na capa deste livro aqui, ó, que é o The Human Use of Human Beings, Cybernetics and Society. Então, o uso humano dos seres humanos, algo do tipo, né? Que é escrito pelo Norbert Wiener em 1954. É um livro bastante velho, mas bastante influente nessa coisa da ciência da comunicação. E aqui ele traz algumas ideias que são fundamentais para a gente entender a inspiração e o conceito de The Division Bell. Bom, a primeira informação importante é que essa coisa de cibernética, a raiz dessa palavra, ela é algo que envolve tanto o navegante, né, o condutor de um barco, também é a mesma origem da palavra governo. Então a gente tem aqui a primeira ideia dessa coisa do barco, né, de onde que surgiu. Bom, aqui a gente chega no conceito fundamental de Division Bell, que é o feedback. Bom, feedback é fundamental nas nossas vidas. Essa coisa de você pensar, falar, a outra pessoa escuta, pensa, entende, te responde, e aí esse ciclo vai se alimentando e as nossas ideias vão ficando cada vez mais sólidas. O feedback é fundamental para tudo na vida, para a gente fazer amizades, para a gente conseguir trabalhar de maneira produtiva, para a gente ter os nossos romances. Tudo isso é com base no feedback que a gente recebe, que a gente entrega para as pessoas. Então, ao mesmo tempo que você precisa de organização para botar ordem nas suas ideias, fazer uma sequência lógica para você comunicar ela de maneira clara, a partir do momento que você fala e a outra pessoa ouve, o caos começa de novo, porque aquela ideia que estava organizada na tua cabeça, ela vai chegar na cabeça da outra pessoa e ela vai gerar um caos de uma informação nova. E aí, se essa pessoa pegar essa informação que você falou para ela e for reproduzir para outras, aí o caos explode cada vez mais e as coisas ficam cada vez mais diferentes, cada vez mais complexas. O feedback, na verdade, acontece o tempo todo. Está acontecendo inclusive agora, enquanto você assiste esse vídeo. Bom, tudo isso é representado nas letras de The Division Bell, como a gente pode ver já numa das primeiras faixas, What Do You Want From Me? Ele diz o seguinte: enquanto você olha ao redor dessa sala nessa noite, pega aí o teu assento e abaixa as luzes. Você quer meu sangue? Você quer minhas lágrimas? O que você quer de mim? Então aqui a gente tem essa representação da pessoa observar as informações, entender o contexto do que está acontecendo, e aí ele pede uma resposta, né? Então, me conhecendo, sabendo o cenário que eu preparei para você, o que você espera de mim? O que você quer de mim? Na sequência a gente tem as outras letras trazendo temas parecidos, falando sobre relacionamentos, na maioria das vezes que não estão dando muito certo, e por conta dessa coisa do feedback, de não entender o outro ou de não se conversar direito, né? De não ter um diálogo
realmente próximo. A gente tem letras falando sobre isolamento social, sobre relacionamentos tóxicos, todo esse tipo de coisa. E seguindo na faixa Keep Talking, a gente tem a seguinte informação. Por milhões de anos, os seres humanos viveram igualzinho aos animais. Então, algo aconteceu que despertou o poder da nossa imaginação. Nós aprendemos a falar. Então, ele mostra como de todo aquele caos que acontecia, a gente tem o poder da comunicação e isso nos diferencia dos outros animais. O poder da fala, dessa comunicação clara, comunicação verbal. E aí a música segue falando sobre as nossas dificuldades de comunicação, então esse contraponto, ao mesmo tempo que nós somos os únicos animais capazes de nos conversarmos, a gente ainda assim briga muito e tem muita dificuldade em se entender. E aí a letra traz o seguinte pra gente: não precisa ser desse jeito. Tudo que a gente precisa ter certeza é que a gente continue se falando. Então ele traz aí a comunicação como essa ferramenta para resolver os nossos problemas, as nossas diferenças. E aí na última música, que se chama High Hopes, a gente tem essa sensação de meio que despedida, de saudade por aquilo que passou, na nostalgia do passado, e ao mesmo tempo, como o título diz, né, uma esperança nas coisas boas, né, uma alta expectativa com relação ao futuro. Então a letra traz aqui o seguinte pra gente: restrito para sempre pelo desejo e ambição, tem uma fome que ainda não foi satisfeita. Os nossos olhos vagam pelo horizonte e pensam nessa rua que nós já estivemos, já cruzamos tantas e tantas vezes. A grama era mais verde, a luz era mais brilhante, o gosto era mais doce, as noites de maravilhas, as noites de pensamentos, né, com os amigos ao redor e o orvalho da manhã brilhando, a água fluindo, o rio infinito para sempre e sempre. Bom, eu encaro esse trecho, que é bastante marcante da música, como uma relação desses ciclos da humanidade, as coisas boas do passado e que o futuro nos aguarda, né? Essa coisa do rio infinito, a água que está sempre fluindo e o rio não volta atrás, né? A não ser que você esteja aí no Cavaleiros do Zodíaco. Bom, mas e o mistério? E a solução do enigma? O que tudo isso quer dizer? Bom, na minha opinião, infelizmente, não tem uma resposta. E se essa resposta existisse, ela infelizmente não está mais disponível para a gente. Aquela rede de comunicação que eu mencionei lá no começo do vídeo, em que o Publius postava as mensagens, ela saiu do ar em 1996 por uma determinação da justiça por causa de dados vazados de usuários. E, enfim, as mensagens foram preservadas, todas elas, mas a gente perdeu o contato com o Publius. Teve até gente cavando ali nos arredores da Catedral de Ely, na Inglaterra, que é onde está essa foto aqui, ó, essa igreja aqui no fundo. Teve gente cavando nesse terreno, procurando coisas, mas não encontraram nada. E na minha opinião não ia encontrar mesmo. Mas e aí, a gente fica sem o nosso prêmio? Bom, também não. Na minha opinião, o maior prêmio do enigma de Division Bell é essa noção, esse aprendizado que a gente tem pesquisando os mais diferentes temas do nosso mundo. O disco traz para a gente referências à astronomia, à matemática, a todo tipo de ciência e mostra como em tudo a comunicação, o feedback está sempre conectado. Então a gente sempre pensar nas nossas palavras, a gente procurar fazer o melhor para se comunicar com os outros de maneira a sempre unir e trazer o progresso para as nossas vidas pessoais e trazer progresso para a humanidade como um todo. Então, essa coisa da tolerância, de realmente o feedback ele só é completo a partir do momento em que você ouve o outro e absorve as informações.
em que você ama mais a verdade do que a sua opinião. Então, para mim, esse é o principal tesouro desse disco. Essa é a maior mensagem, independente de Enigma, de qualquer outra coisa, é a maior mensagem que Division Bell traz pra gente. E é o que faz dele um disco eternamente relevante, não importa quanto tempo passe. Eu sou o Rafa e aqui no canal tem sempre uma boa história esperando por você. Se você gostou dessa, eu preparei mais uma aqui para você. É só clicar e assistir. Um beijo no seu coração e até a próxima!